Meu nome é Rafael, tenho 42 anos, falo de Campinas. E até hoje nunca esqueci a Ana. Já faz mais de 20 anos desde que tudo aconteceu, mas de vez em quando, eu ainda me pego lembrando dela. Não é porque eu tenha ficado preso ao passado. A vida seguiu, eu amadureci, vivi muitas coisas depois disso. Só que existem pessoas que passam pela nossa vida de um jeito diferente. Elas deixam uma marca que o tempo simplesmente não consegue apagar. Eu conheci a Ana quando tinha 21 anos. Nós trabalhávamos no mesmo prédio, mas em empresas diferentes. No começo, a gente só se encontrava no elevador ou na entrada do prédio. Era sempre um cumprimento rápido, um sorriso tímido e cada um seguia para o seu trabalho. Com o passar dos dias, aqueles encontros começaram a ficar mais frequentes. A gente descobriu que entrava quase sempre no mesmo horário e, sem perceber, foi criando o hábito de conversar um pouco antes de subir. Eram conversas simples, sobre o trabalho, o trânsito, o fim de semana, coisas que, na época, pareciam sem importância, mas que hoje eu lembro com muito carinho. O que mais me chamava a atenção era o jeito leve dela. A Ana conseguia transformar qualquer assunto em uma conversa agradável. Eu chegava no trabalho de bom humor só porque tinha passado alguns minutos conversando com ela. Depois de algumas semanas, começamos a tomar café juntos antes do expediente. Nunca foi uma coisa combinada. Simplesmente acontecia. Quando eu via, ela já estava na cafeteria da esquina, e poucos minutos depois eu aparecia por lá também. Foi nessa época que comecei a perceber que ela estava ocupando um espaço cada vez maior na minha vida. Eu passei a esperar pela segunda-feira, coisa que nunca imaginei que fosse acontecer. Passei a reparar nas pequenas coisas, como o jeito que ela sorria quando contava alguma história ou como conseguia me deixar tranquilo nos dias em que o trabalho parecia não ter fim. Alguns meses depois, a gente começou a sair também nos fins de semana. Caminhávamos pelo taquaral, conversávamos sobre os nossos planos e fazíamos aquelas promessas típicas de quem acredita que o futuro ainda está completamente aberto. A gente falava em viajar, em crescer na carreira, em construir uma vida juntos. Eram sonhos simples, mas, naquela época, pareciam completamente possíveis. Eu lembro que, pela primeira vez, comecei a imaginar como seria o meu futuro com alguém ao meu lado. Nunca fui de fazer muitos planos, mas, quando pensava na Ana, tudo parecia fazer sentido. O tempo foi passando e o nosso relacionamento aconteceu de forma muito natural. Nossas famílias já se conheciam, os amigos sabiam que a gente estava sempre junto e eu tinha a impressão de que aquela fase da minha vida nunca iria acabar. Só que a gente faz planos sem imaginar que, às vezes, a vida já está preparando um caminho completamente diferente. Foi numa sexta-feira, quase no fim do expediente, que a Ana me pediu para encontrar com ela depois do trabalho. Assim que olhei para o rosto dela, percebi que alguma coisa estava errada. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que aquela conversa mudaria completamente a história que nós dois estávamos construindo. Quando encontrei a Ana naquela sexta-feira, eu percebi que algo tinha mudado. Ela não estava como nos outros dias. Estava mais quieta, pensativa, e evitava me olhar diretamente. Sentamos na mesma cafeteria de sempre, mas o clima era diferente. Parecia que tudo ao redor tinha ficado mais lento, como se o tempo estivesse esperando alguma coisa acontecer. Depois de alguns minutos em silêncio, ela me contou que o pai dela tinha recebido uma proposta de trabalho em outra cidade e que a família dela iria se mudar. Enquanto ela falava, eu tentava processar a informação, mas parecia difícil aceitar que aquilo estava realmente acontecendo. Ela disse que seria em poucas semanas. Eu lembro de sentir um vazio imediato, mas ao mesmo tempo uma certa negação. Parte de mim queria acreditar que ainda daria tempo de mudar aquela situação, que talvez fosse algo temporário ou que existisse alguma alternativa. Nos dias seguintes, a gente continuou se encontrando. Mas nada era como antes. Mesmo quando tentávamos agir normalmente, havia sempre uma sensação de despedida no ar. As conversas já não tinham a mesma leveza,
e o silêncio começava a aparecer com mais frequência. Eu me lembro de andar com ela pelo taquaral nesse período e perceber que eu prestava atenção em tudo de forma diferente. O jeito como ela olhava para o lugar, como parecia querer guardar cada detalhe. Era como se ela já estivesse se despedindo aos poucos, mesmo sem dizer isso diretamente. Até que chegou o último dia. Eu fui até a casa dela para me despedir. O caminhão já estava carregado, as caixas espalhadas, e tudo parecia mais definitivo do que qualquer palavra poderia explicar. Naquele momento, não houve grandes discursos. A despedida aconteceu mais no olhar do que nas palavras. Eu só consegui abraçá-la por um tempo maior do que eu gostaria, como se isso pudesse fazer alguma diferença. Quando ela entrou no carro e foi embora, eu fiquei parado ali por alguns minutos, sem saber exatamente o que fazer depois disso. Voltar para casa parecia estranho, como se alguma parte da minha rotina tivesse sido arrancada de repente. Os dias seguintes foram difíceis. A ausência dela estava em tudo. Nos horários que antes eram nossos, nos caminhos que a gente costumava fazer, até nas pequenas coisas do dia a dia. Com o tempo, a vida foi voltando ao normal, mas de uma forma diferente. Eu segui trabalhando, conheci outras pessoas, vivi outras fases da minha vida. Algumas foram boas, outras nem tanto, mas nenhuma delas apagou o que eu tinha vivido com a Ana. Hoje, olhando para trás, eu entendo que algumas pessoas não precisam ficar para sempre na nossa vida para serem importantes. Às vezes, elas entram por um período curto, mas deixam algo que acompanha a gente por muito mais tempo do que imaginamos. E a Ana foi exatamente isso para mim. Uma presença que passou, mas nunca deixou de existir nas minhas lembranças. E mesmo depois de tantos anos, eu ainda me pego lembrando dela.